Olá pessoal, bem-vindo ao canal Mentalidade de Investidor. Meu nome é Ronald. Se você ainda não conhece o canal, eu indico muito que você se inscreva e acompanhe os vídeos que nós vamos fazendo aqui diariamente, né? Na verdade, eu estou fazendo uma média de 2 a 3 vídeos por semana, analisando o mercado, falando sobre análise gráfica. E agora eu estou fazendo uma sequência de aulas, fazendo uma espécie de um mini curso de análise gráfica. No vídeo passado, além de analisar o mercado, eu falei sobre suportes, resistências, topos, fundos, e hoje nós vamos falar sobre os segredos por trás dos candles. É uma ótima visão que eu quero trazer para vocês para a interpretação de um candle no gráfico, ok? Mas antes, eu queria fazer um comentário. Perguntaram para mim, um colega colocou um comentário perguntando se dava para trabalhar com análise gráfica e macroeconomia. E eu disse, é claro, que sim. Na verdade, a análise gráfica você trabalha com tudo, tá? Então eu vou estender mais a minha discussão. Será que dá para trabalhar com análise gráfica e análise fundamentalista? Ou será que elas são opostas? Vamos parar para pensar. Quando você tem a análise fundamentalista, você vai pegar a sua empresa, vai analisar os balanços e você vai ter uma série de parâmetros, né? O retorno de investimento, o lucro sobre o custo, né? Uma série de parâmetros para você analisar se aquela empresa ela é uma empresa, né? Um lucro líquido, né? Uma empresa que está indo bem, tá certo? Só que a análise fundamentalista ela não vai te dar o ponto de entrada naquela empresa, o ponto certo onde você vai entrar e aquele preço vai subir. É muito comum, tá certo? Você acompanhar um balanço trimestral e aí acontecer aquela velha retórica do mercado financeiro, que é ela sobe no fato, ela sobe no boato e cai no fato. Então você tem uma empresa que você acompanha que está bem, e aí quando você compra ela, porque saiu um bom balanço, ela cai, né? Isso acontece muito. Então com a análise gráfica a gente consegue se proteger e ter melhores pontos de entrada e de saída. Mas eu vou muito mais além disso. Será que eu preciso da análise fundamentalista se eu utilizo a análise gráfica? Será que eu preciso estar acompanhando as notícias de macroeconomia se eu utilizo a análise gráfica? Eu vou lhe provar que não, tá certo? Como assim? Vamos lá. Parem para pensar comigo. Quem é que movimenta os gráficos? Será que aquele gráfico ali ele movimenta por mim, por você, por investidores pequenos? É claro que não. Quem movimenta o gráfico são as baleias dos mercados, que são grandes bancos, fundos de pensões e incorporações muito grandes, que trabalham ali com milhões a bilhões de reais ou de dólares. São elas que movimentam os gráficos, tá certo? Agora pensa comigo uma coisa. Na hora que está acontecendo lá nos Estados Unidos, tá certo? Alguma coisa relevante que possa interferir no preço das nossas ações, tá? Quando essa notícia sai na internet, na UOL, no Jornal Nacional, no Twitter, né? No Valor Econômico, você acha que essa notícia ela saiu em primeira mão? Você acha que esses grandes investidores que trabalham com milhões já não sabiam daquela notícia? Então, pessoal, não se engane. Quem acompanha a notícia está sempre atrasado. E aí é que está a grande vantagem do gráfico. O gráfico ele se movimenta com o movimento das baleias. Então, antes da notícia chegar em você, antes de você saber da notícia da macroeconomia, antes de qualquer coisa, os investidores grandes, eles já têm essas informações e eles já movimentaram o gráfico e o gráfico já deu o sinal de saída. Percebe? A mesma coisa para o positivo. Se vai acontecer numa empresa, tá certo? Uma fusão. Antes dessa notícia dessa fusão acontecer, os investidores já sabem e aí você começa a ver o gráfico crescer. Então, o gráfico, ele antecipa as notícias, porque as informações privilegiadas estão nos grandes investidores e eles é que movimentam o gráfico. Então, quando eu trabalho com análise gráfica, eu não preciso, na verdade, acompanhar as notícias de macroeconomia
E nem preciso me preocupar tanto com a análise fundamentalista se eu tenho o gráfico me passando antecipadamente se aquela empresa ela está no momento bom ou ruim. Porque se ela for entrar no momento ruim, os grandes investidores daquela empresa já estão tirando dinheiro, o gráfico já está mostrando a queda. Entende? E você não vai ficar lá para ser o último a saber. Quando sair no Jornal Nacional, já é tarde demais. Tá certo? Então essa é a grande lógica, a grande vantagem que eu vejo, tá, de utilizar a análise gráfica, ok? Frente a outras análises, tá bom? Pois vamos agora para a aula de hoje. Vamos entender um pouquinho sobre candles, tá? Os candles dos gráficos. É um assunto básico, tá certo? Mas é um assunto bastante importante. Vamos lá então. Não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho e dar o like caso você goste desse vídeo. Então, vamos para a nossa cena. Muito bem, pessoal, observem aqui. Isto é uma vela, um candlestick, né? Que é o, vamos dizer assim, existem várias formas de você ver seu gráfico, tá? Você pode ver seu gráfico por gráfico de barras, por gráfico de linhas, mas no mercado financeiro mais comum é a gente acompanhar os candles, né? E aí é importante entender o candle. Quando o mercado ele abre, né? Ele abre um determinado valor, que seria o preço da abertura, tá? Se aquele preço ele abriu e aí, no decorrer do dia, aquele preço foi caindo, tá? O gráfico ele vai ficar com o candle avermelhado. Obviamente, você pode mudar, eu estou falando só de um padrão. Você vai ter ali aquele candle fechando no vermelho com o preço de fechamento abaixo do preço da abertura. Ó. Preço de fechamento abaixo do preço da abertura, tá? E aí você tem um candle vermelho que seria um candle negativo, tá? Isso é o que a gente chama de vela. E essas pontinhas aqui da vela, ok? Elas são as variações que o gráfico sofreu. Ou seja, ele abriu, ele foi até aqui em cima e depois não teve força, caiu até aqui embaixo e acabou fechando neste ponto. Deu para entender? Novamente, tá? Essas variações que o gráfico tem, tá? Condiz com a variação do preço. O preço ele subiu até este ponto aqui máximo, caiu até esse ponto mínimo, tá certo? E fechou exatamente nesse ponto. Esse candle aqui é um candle verde, a gente entende como positivo. O que aconteceu? Ele teve um preço de abertura, provavelmente teve uma quedazinha, depois ele recuperou, subiu até aqui, aí teve uma quedinha e fechou neste ponto, tá certo? Então, esse foi o preço de fechamento e esse foi o preço da abertura. Isso é de extrema importância para você entender naquele dia se o preço ele teve mais força compradora ou mais força vendedora, tá certo? Então, observe, esses dois candles são dois candles padrões, assim, né? Tá bem equilibrado, mas eu vou falar sobre diversos padrões de candles. Aqui nós temos, ó, as sombras, o que eu estava explicando aqui para vocês. Esse espetinho aqui, ó, nós chamamos de sombra. Eu estou sendo bem básico, tá certo, gente? Porque eu estou contando e quem está assistindo aqui não sabe de nada. E eu estou sendo bem objetivo aqui, não botei uma apresentação bonita nem nada, porque eu quero ir direto para o conteúdo. Mas observa só, se você encontra um candle desta forma aqui, ó, significa o quê? Que ele teve um preço de abertura aqui e um preço de fechamento aqui, tá certo? E esse candle aqui, ele vai mostrar, tá certo, um comportamento muito importante para você ter uma ideia do que vai acontecer no futuro. Repare que este candle, tá? Logicamente, um candle isolado, ele não diz muita coisa, tá bom? Mas este candle aqui, ele mostra que o preço, ele teve uma força compradora, mas houve uma força muito maior vendedora e jogou o preço para baixo e fez ele criar essa sombra enorme, mostrando que no momento, este candle, esta ação ou essa criptomoeda, seja lá o que for esse candle, tá certo? Ele está com mais força vendedora, ele está mais fraco do que forte, tá certo? Obviamente eu vou mostrar que isso depende de um contexto, de todo o gráfico, tá certo? Mas esse indicativo aqui, tá certo? Nos mostra que houve uma força bruta vendedora empurrando o preço para baixo, criando essa sombra, certo? A mesma coisa nesse outro candle. Como é que funcionou esse outro candle?
ele teve um preço de abertura aqui, nessa parte de baixo. Como é que eu sei que era da parte de baixo? Só revisando. Se o candle é verde, o preço de fechamento ele está acima do preço de abertura. Se o candle é vermelho, o preço de fechamento está abaixo do preço de abertura. Percebe? Então, esse candle é vermelho, o preço de fechamento está abaixo do preço de abertura. Esse candle é verde, o preço de fechamento está acima do preço de abertura, tá? E ainda deixou uma sombra deste tamanho, indicando que tentaram jogar o preço para baixo, mas houve uma força compradora tão grande que fez o preço fechar aqui em cima, gerando esta configuração de candle, mostrando que naquele momento esta ação ou essa criptomoeda, tá certo, está com força compradora, ok? E aí existem vários setups, variantes disso. Eu vou deixar para vocês um link, tá? Vejam aqui um link aqui abaixo, onde eu vou deixar não é um e-book, mas um site da Toro, tá? Que é uma corretora, falando sobre 43 modelos de candles, tá? De padrões de candles, dizendo se ele é um padrão comprador ou se é um padrão vendedor. É bastante interessante. Eu, particularmente, não gosto de usar muito os candles, pelo menos não esses 40, 50 modelos que tem de candles por aí, tá? Mas para mim existem algumas configurações de candles que são bem relevantes, que é o que eu estou trazendo para vocês aqui, que sim, pode mostrar uma pista sobre o que o preço quer fazer, tá certo? Pelo price action, tá certo? Então, deu para entender isso aqui? Aqui são os candles, preço de fechamento de abertura, candle positivo. Essas áreas aqui são áreas de sombra, que mostra a variação do preço. Quando eu tenho um candle desta forma aqui, significa que ele tentou subir, mas houve uma força muito forte para baixo, né? Fazendo esse martelo invertido, que é o nome desse candle, né? Empurrando o preço para baixo, mostrando que a coisa não está muito boa. E a mesma coisa aconteceu com esse candle. Esse candle, ele abriu, tentaram vender, tentaram derrubar o preço, mas tinha tanta força compradora, tanta ordem de compra, que o preço subiu e fechou nesta configuração de martelo. Então, é essa lógica que eu quero que vocês vejam nos gráficos. Além de você utilizar lá topos, fundos, área de suporte e resistência, que como vocês já viram é bastante importante, bastante relevante para a gente poder fazer ali a nossa análise e poder achar um ponto de compra e um ponto de venda. O comportamento dessas sombras, principalmente das sombras, nos mostra muito da força compradora e da força vendedora. Vamos aqui para um próximo exemplo. Olha só, nós temos aqui, ó, isso aqui é uma criptomoeda. Eu quero mostrar a vocês que o gráfico ele é aplicado a qualquer coisa. O Stormer fala, com análise gráfica você consegue operar o mercado de batatas do Iraque. É uma frase de brincadeira do Stormer. Mas é porque sem você conhecer fundamentalisticamente aquela ação ou aquela moeda, você consegue operar só pelo preço. Isso é muito importante. Por quê? Porque o preço se movimenta mais rápido do que as notícias. Então, se você está com uma ação, é uma small cap, é muito mais arriscado porque é mais volátil, não importa. O gráfico, ele vai te dar o ponto de saída, tá certo? E vai te dar o ponto de entrada. Não importa você ficar, não precisa você ficar analisando o balanço, analisando o lucro sobre não sei o quê. Não precisa nada disso, tá certo? É mais rápido você analisar o gráfico. Então aqui eu estou usando uma criptomoeda, Matic, tá certo? E aí eu estou mostrando a vocês, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Olha só, o preço vinha meio que caindo, fazendo um pivôzinho. Aí ele teve esse comportamento aqui, ó, mostrando força. Ele ainda fechou negativo, mas mostrou aqui, ó, uma sombra alta, tá certo, compradora. E aí depois o preço entrou numa rotina de subida, tá? Esse aqui também, esse aqui é o gráfico do dólar. Ó, o candle aqui, ó, como é que ele fechou. Eu tô usando aqui esse candle, ele vai variar do tempo gráfico que você usa. Eu tô aqui sempre analisando o gráfico diário, mas esse comportamento ele serve para qualquer gráfico. O gráfico de 1 hora, o gráfico de 5 minutos e o gráfico de 1 semana ou o gráfico de 1 mês, tá certo? Então, eu coloquei um vídeo, vou deixar aqui no card o vídeo sobre fractais, tá certo? Gente, é importante você entender o fractais, porque se eu tenho
um sinal deste aqui, ó, uma força dessa, num gráfico mensal, gente, nós teremos algumas semanas de alta. Tá na cara. Porque o gráfico mensal ele se movimenta lentamente. Então, cada candle desse aqui seria um mês. Já pensou? Então, eu teria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 meses de alta se eu tivesse esse comportamento aqui no gráfico mensal. Então, a gente já teria mais segurança de entrar em um determinado ativo, mesmo usando o gráfico diário, porque eu sei que o movimento mais longo, o movimento mensal, está me dizendo que a força é para cima, então eu posso procurar compras no gráfico diário. Deu para entender isso? Mas aqui eu estou usando o gráfico diário, ele mostrou aqui, ó, esse padrão de candle, mostrando que tentaram derrubar o preço lá para baixo, mas houve nesta área uma força compradora muito grande que disse, daqui não passa. Então, os touros, né, como o pessoal brinca, disse, daqui não passa, não vai cair mais. E aí o preço subiu, tá? Então, aqui seria gráfico diário, poderia ser um gráfico semanal ou um gráfico, isso não importa, o fractal ele funciona para todos os tempos. A mesma coisa acontece para a queda. Aqui nesta outra, que é o índice Bovespa. Repara que aqui é uma criptomoeda, isso aqui é o dólar, e aqui é o índice Bovespa, não importa o ativo, pode ser ação, pode ser o que for, tá? O gráfico vinha subindo, e o que vai acontecer aqui, ó, ele deixou uma sombra, né, muito grande para cima, fazendo um martelo invertido. Isso aqui é um martelo, isso aqui é um martelo invertido. Mostrando o quê? Que o preço vinha subindo, 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 de repente ele tentou subir e caiu. Significa o quê? Exaustão. Ele cansou. Acabou a força compradora. E o que aconteceu logo depois? Olha aqui, ó, uma queda relevante, tá certo? Novamente, esse aqui é o gráfico diário. Mas se fosse o gráfico semanal, nós teríamos um indicativo que as próximas semanas seriam de queda. Se isso aqui fosse um gráfico mensal, bear market, meu amigo. Isso aqui seria um indicativo de bear market. Claro, você sempre tem que confirmar, tá certo? A confirmação. Então, se eu estou aqui num gráfico de subida, se eu fiz um candle como esse, um martelo, qual é a minha confirmação? Se eu fosse colocar uma ordem de compra aqui, tentando pegar um movimento no início de alta, eu vou colocar um preço acima do preço máximo desse candle. Tá certo? Uma ordem de compra acima desse candle. E aí, ó, no dia seguinte ele confirmou para cima, fazendo essa barra que a gente chama de barra de ignição, e bum, bateu e foi-se embora. Tá certo? Aqui é a mesma coisa. Se eu quero vender e eu tive essa indicação que pode ter uma queda, se eu já estou comprado, eu poderia botar meu stop, tá certo? Aqui, nesta área, porque se confirmar, ou seja, se realmente não tivermos mais alta, eu sou estopado, saio lá no topo, tá certo? E me livro de toda esta queda aqui. Deu para entender, viu, como é poderoso a análise dos candles, né? A análise gráfica como um todo. Então, vamos para a próxima. Muito bem, deixa eu... Pronto. Muito bem. Aqui eu estou mostrando um padrão, para vocês entenderem, um candle de força de alta e um candle de força de baixa. Então, se eu venho, o meu gráfico, ele vem bem miudinho, tá certo? E de repente sobe uma força compradora dessa, significa que algum evento aconteceu. Novamente, eu não preciso estar acompanhando notícia. Algum evento aconteceu ou vai acontecer. E os investidores já estavam sabendo, uma fusão, um balanço positivo, algo de positivo existe para que os investidores antecipadamente tenham comprado e dado um candle desse. Então isso mostra um início de um movimento de alta. Eu iria botar uma ordem de compra aonde? Eu iria colocar uma ordem de compra, deixa eu ver se essa caneta funciona, aqui. Aqui, ó. Show. Só um minutinho. Sempre eu me enrolo com essa caneta. A ordem de compra seria 1 centavo acima desta máxima, tá certo? Por quê? Porque eu quero ver confirmação, tá? Então, se no dia seguinte continuar subindo, eu compro e pego o início do movimento. A mesma coisa aqui, se eu já estou comprado, tá? E de repente eu vejo um candle de queda desse, tá? Como aconteceu, por exemplo, sei lá, uma Vale estourou uma barreira, alguma coisa desse tipo.
Você está comprado, você bota aqui, ó, seu stop nesta área, se protegendo. Se o preço amanhã não continuar caindo, se isso aqui foi um evento de um dia só isolado, tudo bem, você não saiu. Se o evento for um evento mais duradouro, você vai estar protegido e vai sair se protegendo de uma queda, tá certo? Ok? Então é assim que a gente opera, tá? Então um candle de força de alta e um candle de força de baixa, que é uma barra de ignição, como eu falei para vocês, tá? Passando aqui, ó, nós temos um candle chamado Doji, tá? O candle Doji, ele é um candle interessante. Por quê? Reparem que nós temos uma sombra relevante, aqui uma sombra indicando baixa. Vou ligar o laser aqui. Uma sombra indicando baixa, né? Houve uma força vendedora maior do que uma força compradora, aqui indicando alta, porém, o preço, ele praticamente se manteve estável. Repare que ele é bem fininho, porque o preço de fechamento e o de abertura ficaram quase que no mesmo local, tá certo? Então, a gente não conseguiu ter muita definição do que o preço queria fazer. Ele abriu, tentou subir, às vezes tentou descer, mas ele fechou praticamente no mesmo ponto, como esse aqui, ó. Esse aqui, ó, não fez nada. Então isso aqui é um candle de indefinição, tá? O preço não sabe se quer subir ou se quer cair, ok? Nós temos forças equilibradas aqui. Tudo isso aqui são candles de indefinição, tá certo? Aqui não é bem um candle de definição, porque nós temos aqui uma sombra vendedora e aqui eu tenho uma sombra compradora. Mas é observar o que o preço vai fazer. Esse candle aqui, para ser operado, ele vai depender do gráfico. Eu vou mostrar para vocês, tá certo? Depende do contexto. Então isso aqui é um doji, tá? Que a gente chama. Próximo. Lembra que eu falei para vocês já em algumas aulas, principalmente na aula passada, que quando o gráfico ele faz pivôs de alta, nós estamos em uma tendência de alta. E nós, que somos seguidores de tendência, temos que acreditar que essa tendência ela vai seguir até encontrar dois sinais de reversão. Eu falei para vocês isso já em vários vídeos, mas falei isso no vídeo passado. Quais são os sinais? Um sinal é o teste do topo. Quando o gráfico, deixa eu desenhar aqui para vocês, ele sobe, 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 não consegue fazer novo topo e aí cai, tá? É a história do topo duplo. Lembra que eu falei para vocês? Nossa, desenho horrível esse que eu fiz para vocês, hein? Mas tudo bem, deu para entender, né? Então, isso aqui é um sinal, tá? De que a tendência pode alta, pode estar acabando. A mesma coisa para tendência de baixa. O gráfico está caindo, ó, agora está mais bonitinho, hein? Aí fez o fundo, 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 faz o teste do fundo, não conseguiu fazer o novo fundo e começa a subir, tá certo? Então é isso que nós temos. Então um dos sinais de reversão de tendência, se está para alta, um sinal que perdeu força para cair, é o teste do topo, e o outro sinal é o engolfo, que é isso aqui, ó, quando uma barra ela engole o candle ou os candles anteriores, às vezes engole um ou mais candles. Isto é um engolfo de baixa, que inclusive no vídeo passado eu ia dar um exemplo e acabei passando batido, então estou falando aqui agora. Este é o engolfo de baixa e esse é o engolfo de alta, tá? Então, se a gente está caindo, por exemplo, novamente, se eu estou com o preço subindo, pá, 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 e aí aparece um candle forte desse caindo assim, ó, pum, engolindo vários outros candles, isso é um indicativo de queda, tá? Muito importante. Mesma coisa, se eu estou com o preço caindo, tá caindo, e de repente, mesmo sem fazer o teste do fundo ou o teste do topo, eu tenho uma barra de ignição muito forte, significa que algum evento aconteceu para que eu tivesse esse movimento tão forte ou de compra ou de venda. Então isso aqui é o engolfo. Isso é um sinal de reversão de tendência. Se está caindo o preço, é uma reversão para alta. Se está subindo o preço, é uma reversão para baixa. Eu vou mostrar vários exemplos para vocês aqui, tá certo? Deixa eu ver. Deixa eu mostrar logo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui no mercado de criptomoedas, tá? Pronto, aqui mesmo, o Bitcoin, ó. E o Bitcoin tem alguns exemplos interessantes para mostrar para vocês. Primeiro,
o gráfico vinha subindo, tá vendo? Ó? Vinha subindo, subindo, tá? Antes de fazer o teste do topo, observa só, antes de fazer o teste do topo, o que aconteceu? Ele mostrou uma sombra meio sinistra aqui, vendedora, mostrando que o preço perdeu força, tá certo? Aqui de compra, ok? Logo depois, nós tivemos aqui, ó, este candlezão, tá? Gigante, mostrando que alguma coisa aconteceu. Vou mudar aqui de amarelo. Engolfando os candles anteriores. Então, isso aqui é um engolfo de baixa. Mesmo que no dia seguinte, esse engolfo foi engolfado de novo, eu tive um engolfo de baixa e um engolfo de alta, no outro dia ele desabou, tá certo? Vamos pegar um outro exemplo. Um outro exemplo que eu possa mostrar em engolfo. Vamos ver Ibovespa. Pronto, Ibovespa. O preço veio subindo, subindo, subindo. O que foi que aconteceu aqui, ó? Este candle, aqui, ó, mostrou pra gente um engolfo. Novamente, o candle foi engolfado. Aqui. Tá vendo? Quando engolfou, nós tivemos o quê? Um movimento de queda. Tá certo? Então, são indicativos, tá? Que tem uma assertividade relevante pra gente. Tá certo? Então, aqui nós temos um engolfo, tá certo? De queda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um exemplo de engolfo de alta para vocês. Bom, aqui nós temos, né? Na verdade, nós temos aqui. Opa! Reparem só, ainda aqui no Ibovespa, os dois exemplos, ó. O preço ele vinha lateral, 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 tá? Aqui nós fizemos uma espécie de um martelinho, tá vendo? Ó? Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Ó, aqui fizemos um martelinho, mostrando o quê? Que houve uma força compradora defendendo esta área, tá certo? Mas houve aqui também, o preço subiu, houve aqui também, o preço subiu. Só que depois desse candle, nós tivemos aqui um candle maior do que esse. Esse candle aqui, ele pegou 3 candles, ó, o tamanho desse candle aqui, ó, como ele foi grande. Então ele engolfou 3 candles. Então isso seria um bom sinal, tá certo? Indicativo de alta. Aonde é que eu iria colocar a minha ordem de compra se eu fosse operar aqui? Eu iria colocar aqui, ó. Iria colocar, não sei se vocês estão enxergando, 1 centavo acima do valor máximo desse candle, tá? Então aqui eu ia botar uma ordem de compra, no dia seguinte comprou, e aí tivemos aqui, ó, boom, uma subida relevante, tá certo? Então, aqui exemplos para vocês, tá, de engolfos, ok? Vamos para a próxima. Estrela cadente. Estrela cadente é o mesmo padrão que eu mostrei para vocês do martelo invertido, tá certo? Só que quando eu estou num gráfico de subida e aparece uma estrela cadente, isso é um sinal de queda, tá certo? Existe um setup que é o contrário. Deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês aqui. Existe uma situação que é o seguinte: se eu tenho um preço caindo, tá? Vamos supor que esses candles aqui sejam vermelhos. Agora eu vou me enrolar para pintar para vocês esses candles. Deixa eu ver. Tá aqui. Olha só. Aqui, candle vermelho. Aqui eu tive um outro candle vermelho. Aí depois aqui eu faço um outro candle vermelho. Tá certo? E aí aqui eu faço uma estrela cadente. Que é a linha. Não quero enrolar vocês, tá, gente? Deixa eu tentar aqui não enrolar vocês. Mas aqui. Pronto. Bom, vamos lá. A estrela cadente, tá? Quando eu estou num preço de subida, ela mostra que o preço chegou no topo, tá? Encontrou um ponto aqui limite, onde não teve mais força para subir, houve uma exaustão e isso aqui é um sinal de venda. Mas ela, quando está numa tendência de baixa, ela também mostra um sinal de exaustão, só que da queda. Então, neste contexto, aqui, ela é um sinal de queda, um sinal vendedor, porém, neste contexto, ela é um sinal comprador. Principalmente se ela não for vermelha.
principalmente se ela for, esse candle aqui for vermelho. Aí é melhor ainda, tá certo? Aí fica mais legal, tá? Então, ela tem esses dois contextos com vocês. Mas o que eu quero que vocês entendam é que isso mostra que esse corpo aqui, ó, ele é um corpo equilibrado, esse corpo é um corpo equilibrado, né? Houve bastante volume aqui, e aqui você observa que houve uma intenção muito maior de venda do que de compra. E essa interpretação desse candle é que, como ele veio lá para cima, houve uma tentativa dos touros levantarem o preço, mas não teve touro suficiente e os ursos derrubaram o preço, fechando daqui embaixo nesse momento. O mais importante não é decorar padrões, é vocês entenderem o movimento de força. Foi tentado subir e derrubaram, foi tentado cair e subiram o preço, tá? Vamos pro próximo. Gaps, tá? Esses gaps aqui, eles podem dar sinais para vocês de imediatamente de alta ou de baixa. Existe uma teoria no mercado, na análise gráfica, bem mística, que é o seguinte: todos os gaps serão fechados, tá certo? Eu não vou dizer que todos, mas a gente vê com muita frequência 80% dos casos darem certo, tá? Então, principalmente quem faz day trade, na abertura do mercado, isso é um ótimo indicativo de entrada, nesse caso, para baixo, porque sempre que você tem um gap para day trade, tá no gráfico de 5 minutos, por exemplo, sempre que ele abre um gap para cima, a tendência imediata é que ele venha fechar o gap, tá? Então, a tendência imediata é que nós tenhamos o próximo candle, um candle para baixo e vermelho, ok? Mas o gap também pode ser interpretado como alta, principalmente se for um gap para baixo, tá bom? Então, fiquem espertos com gaps. Existem setups para operar gaps. Eu vou na próxima aula mostrar alguns setups aqui, tá? Barra vermelha ignorada, inside bar, tá certo? Gaps. Eu vou mostrar a vocês como é que a gente pode operar candles, tá certo? Vou mostrar alguns setups para vocês. Caso vocês estejam achando interessante, caso vocês queiram que eu faça, por favor, comentem, que eu estou querendo testar a audiência de vocês, se o meu conteúdo está sendo relevante, se está sendo interessante para vocês, tá? Então escrevam aqui se vocês querem que eu continue esse mini curso de análise gráfica, tá bom? Para poder dar continuidade para vocês. Muito bem, martelo e martelo invertido. Já falei para vocês, aqui está o contexto, o mercado vem caindo, né? Se o mercado ele vem caindo, e de repente encontra este comportamento, significa que houve uma reversão de força e agora teremos uma alta, tá? A mesma coisa acontece com o martelo invertido, tá? Se o preço vem caindo e aí tivemos um martelo invertido, como eu expliquei no slide passado, isso também é uma reversão para alta, é um candle de força, tá certo? Desculpem aí caso alguém esteja ouvindo o cachorrinho está latindo, mas eu não vou interromper agora, tá bom? Próximo. Padrão de alta de 3 dias, o chamado também N, tá? A gente tem aqui, ó, um candle de força, aí tem 3 candles de baixa, e aí você tem um novo candle de força. Esse é um padrão de alta, tá certo? Se eu fosse operar aqui, eu iria botar... Vou pegar aqui a canetinha. Eu iria botar uma ordem de compra acima deste candle, tá certo? Então minha ordem de compra ficaria aqui, isso é um padrão de alta. Também nós temos aqui um rompimento, né? Repare que eu tenho uma linha de tendência de baixa aqui, e aí eu tenho esse rompimento onde eu poderia estar colocando também aqui em cima para comprar esse rompimento, tá bom? Próximo. Strikes de alta e strikes de baixa. Também são rompimentos. O preço ele vinha subindo uma certa cadência, tá? E de repente ele é engolfado. É a mesma lógica do engolfo, tá? Eu noto que houve algum evento relevante que jogou o preço para baixo. Então isso é uma indicação de reversão de tendência. A mesma coisa para alta. O preço vinha caindo, e aí eu tenho uma reversão aqui de tendência mostrando que houve algum evento que fez muitos compradores ativarem as ordens de compra e o preço voltar a subir. Sempre, se eu for operar aqui, se eu fosse botar um stop, seria um stop aqui embaixo. Deixa eu ver, eu não estou conseguindo desenhar aqui a minha canetinha. Agora sim. Se eu fosse botar uma ordem, seria aqui.
Se eu fosse botar uma ordem, seria aqui. Aqui seria uma ordem de stop, aqui seria uma ordem de compra, tá certo? Muito bem. Deixa eu ver, próximo? Não tenho mais próximos candles. Então, esses são os padrões que eu separei aqui para vocês. Nesse documento tem mais de 43 padrões. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, vocês podem acessar à vontade. É um link que não é meu, é um link de uma corretora chamada Toro. Eu sou inscrito nela também. É uma corretora que tem parceria com o Ficube, tá certo? Vamos então agora, para não ficar muito longo esse vídeo, fazer a nossa análise de mercado de hoje, tá bom? Então vamos lá. DXY, como eu sempre venho falando, que é a força do dólar frente a outras moedas. Isso é importante a gente acompanhar, por quê? Porque se o dólar está forte, geralmente criptomoeda está mais fraco. Se o dólar está fraco, criptomoedas estão mais fortes. Se liguem nisso, tá? Ele está fazendo o mesmo padrão que eu venho todo dia falando com vocês. Por que que eu faço essa ladainha com vocês? Todo dia praticamente falando a mesma coisa. Primeiro eu quero mostrar a vocês que a análise gráfica, ela é uma ciência, não é uma ciência exata, mas ela tem uma grande probabilidade de acerto. Ela funciona, tá? E eu quero mostrar a vocês no dia a dia como os desenhos que eu faço, os padrões que eu falo para vocês, como eles são respeitados. Eu quero, na verdade, convencer vocês que a análise gráfica funciona, porque eu sou um entusiasta da análise gráfica. Eu estou aqui falando dela porque eu gosto muito de análise gráfica, tá certo? Então, esta aqui, todo dia a gente acompanha no mercado, vocês conseguem ver que eu não estou pegando um recorte isolado para dar certo a minha análise. Não, eu não sei o que aconteceu no dia de hoje, não sei o que vai acontecer. Na verdade, estou olhando o gráfico pela primeira vez hoje, agora, tá? E reparem que ele está aqui, ó, exatamente acompanhando as áreas, tá, de suporte e resistência e o caminho que eu desenhei para vocês há mais de 10 dias atrás, tá certo? Então, vamos dar uma olhada aqui no S&P, a Bolsa Americana, seguindo essa linha de tendência de alta. Pessoal, a hora que essa linha for rompida para baixo, aí corram para as colinas, tá certo? Vai ser um movimento de correção, porque o preço já está esticado e, como eu falei, o mercado ele não sobe em linha reta. Isso aqui não é uma coisa normal, muito comum. Então o preço ele vai ter que corrigir. Provavelmente, eu não tinha nem me lembrado que eu tinha feito essa área de resistência, então provavelmente ele vai buscar essa área de resistência aqui antes de cair. Talvez ele bata e caia, tá certo? Então, S&P, nada para fazer, ok? Vamos para o Ibovespa. Ibovespa, o que foi que eu desenhei para vocês, ó? Cara, Ibovespa, eu tenho... Vamos fazer uma análise do Ibovespa aqui. Vamos lá. Presta atenção comigo. Essa análise eu tenho feito com vocês há 10 dias atrás. Pode olhar meus vídeos. Todo vídeo eu falo a mesma coisa, para mostrar a vocês como funciona. Repara só, ela estava nesse padrão de acumulação de triângulo. Repara agora aqui, ó. Essas sombras, tá? Essas sombras são indicativos de que entrou força compradora toda vez que ele tentou romper o triângulo, tá certo? Então ele tentou romper o triângulo para baixo, veio força compradora. Estão entendendo agora como é importante você conseguir ler os candles? Então isso aqui mostra pra gente, ó, força compradora. Deixa eu desenhar. É muito legal a gente fazer uma análise assim, porque, gente, é improvisado, não tem ensaio nenhum, tá certo? Só a caneta que eu quero achar que não estou achando aqui agora. Não tem ensaio nenhum, tá bom? Não tem como enrolar. É isso e pronto. Então aqui, ó. Esta área aqui, ó. Força compradora. Houve força compradora aqui. Houve força compradora aqui, ó. E aí ele rompeu para cima. Quando ele rompeu para cima, a gente fez esse desenho aqui desse suporte, baseado aonde? Baseado aqui atrás. Tá certo? Então a gente fez esse desenho dessa resistência, desculpa, e aí nós dissemos, ele vai bater aqui e vai testar o suporte. Dito e feito. Né? Eu disse, ó, ele vai fazer esse movimento, desenhei essa seta faz dias, podem olhar os vídeos passados, tá? Ele vai fazer aqui, testar o suporte, caso, ó, repara como ele parou exatamente aqui no suporte, ó. Caso, ó, ele testou o suporte aqui, mas ele continuou caindo. Olha só esse indicativo aqui, ó. Olha esse candle aqui, gente. Esse candle aqui, ó,
ele nos mostrou, nos deu a pista de que o próximo movimento seria um movimento mais forte de queda, rompendo o suporte para baixo. Olha a sombra que ele deixou aqui, ó. Repara como ele testou lá em cima a resistência e foi empurrado para baixo com violência. Então, ficou claro que iríamos ter uma queda aqui, tá? E desde antes eu tinha desenhado essa seta mostrando esse sentido. Percebem, tá? Então, acompanhem comigo para vocês verem como é interessante, tá? Bitcoin, eu desenhei esse retângulo aqui com vocês, né? No vídeo passado, eu disse que o movimento que eu espero do Bitcoin, se for para cima, seja esse. Ele novamente testou essa linha vermelha que a gente desenhou faz tempo, tá? Faz tempo que ele está batendo aqui. Pode olhar os vídeos passados também, tá? E o que eu espero que ele faça é... Olha como é interessante. Eu disse que isso aqui era a nossa próxima resistência de curtíssimo prazo. Se ele rompesse, ele iria fazer esse movimento retestando para subir. Ele não está conseguindo romper, ó. Ele bateu, tentou romper e voltou, tentou romper e voltou e agora veio para baixo, tá? Então o Bitcoin na mesma, tá? Nós temos dois cenários. Eu não estou dizendo que o Bitcoin vai subir, eu estou dizendo que se ele romper esta área, ele vai subir, testar para subir novamente, tá certo? Ok? Muito bem. Vamos olhar agora a minha carteira, tá? Vamos olhar aqui minha carteira, que eu venho acompanhando com vocês. Deixa eu mudar para o setup que eu utilizo com vocês, da minha carteira. Muito bem. Sinqia, como é que tá a Sinqia? Sinqia continua do mesmo jeito. Nem cai, nem desce, tá? O setup aqui das médias. Para vocês verem como funciona. Por isso que eu digo, eu vou sair, vai cair. Não, se a média não mandou sair, eu não saio e fim de papo. Rapidinho aqui, estampar também a mesma coisa, que está o lucro, que eu estou nela. Lucro não, valorização. Lucro é só quando você vende. Aqui, IDUC, também seguindo, tá? Seguindo todos os pontos de resistência, seguindo as médias, tudo que eu desenhei para vocês, todas as previsões do mesmo jeito. Show, tá certo? Também do mesmo jeito. MRV, tá certo? MRV agora, ó, talvez esteja fazendo um movimento de queda. Atenção, MRV, a média está começando a virar para baixo. Eu tenho que esperar ela cruzar para baixo para eu poder vender, tá certo? E VEG, tá bom? VEG também continua do mesmo jeito, médias viradas para cima. Repare que cada candle desse é um gráfico diário, né? Então, repare que essa carteira toda, desde que eu comprei, eu não faço nada. Eu estou só esperando o preço fluir, sem estresse, com tranquilidade, sabendo, eu soube a hora certa de entrar e estou esperando ele me dar o sinal da hora certa de vender. Simples assim, sem nenhum estresse. Tá certo, pessoal? Então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa mini aula. O YouTube tem que ser tudo muito rápido, né? No meu curso a gente explica muito melhor, né? Com muito mais tempo. Eu falo de muitos padrões de candles, dou muito mais exemplos. Aqui é apenas uma explicação rápida para nortear vocês dentro da análise gráfica, tá certo? Então, caso tenha gostado, se inscrevam, dão um like e até o próximo vídeo e tchau, tchau.